tudo bem com vocês? Professor Juarez aqui, vou falar um pouquinho sobre o uso de anti-inflamatório no paciente hipertenso e também sobre a lesão renal que esse tipo de medicação pode trazer. Então, a primeira pergunta é, paciente hipertenso pode tomar um anti-inflamatório? Tem algum risco, alguma outra complicação? Vamos explicar isso também, vamos explicar sobre a função renal do paciente, beleza? Primeiro o seguinte, tá? Todo anti-inflamatório, ele tem a característica de elevar a pressão arterial, especialmente aqueles que têm uma ação anti-inflamatória mais potente. Essa medicação, ela tende a aumentar a pressão arterial em pacientes que já são hipertensos. A gente precisa lembrar isso. Normalmente, pacientes que não têm hipertensão, mesmo usando anti-inflamatório, ele não vai ter uma elevação da pressão. Mas o paciente que já é hipertenso, ele vai ter sim uma possibilidade de elevação da pressão arterial. O que precisa ser feito? Precisa ser feito um controle da pressão mais eficiente. Normalmente, talvez seja necessário fazer um ajuste da dose do antihipertensivo para que você tenha um controle mais eficiente da pressão arterial. Mas vamos lá. Um dos efeitos colaterais, por exemplo, do anti-inflamatório no paciente hipertenso, quando ele utiliza diurético, é diminuir o efeito do diurético. Por exemplo, um anti-inflamatório ele pode reduzir em 20% a resposta dos diuréticos, especialmente esse aqui que eu coloquei para vocês, a furosemida. Então, o paciente pode ter uma modificação no efeito da medicação, pode ter uma modificação no efeito, do resultado clínico dessas medicações, reduzindo em até 20% no efeito, por exemplo, de um diurético. Isso é um problema porque ele vai fazer com que você tenha redução da eficácia e, consequentemente, vai diminuir o benefício que o diurético vai trazer para o paciente. Esse benefício ele pode ser uma redução da pressão arterial, mas em alguns pacientes, por exemplo, que sofrem com insuficiência cardíaca, o diurético é utilizado para diminuir, por exemplo, um quadro de congestão, congestão pulmonar e outras alterações. Então esse é um efeito colateral bastante comum. Pode ser pior ainda em alguns pacientes, entendeu? Por exemplo, pacientes que são poupadores de sódio. Aquele paciente que tem um perfil de reter mais líquido, de reter mais sódio. Quando você faz o uso do anti-inflamatório, você acaba piorando esse quadro, reduzindo ainda mais a eficácia dos diuréticos nesse grupo de pacientes. E nos pacientes, como eu falei, que possuem o quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Tem que tomar muito cuidado, não é recomendado, a não ser que seja muito necessário o uso do AINE nesse grupo de pacientes. Quando eu falo do AINE, eu estou falando de vários deles, mas especialmente aí ibuprofeno, naproxeno, próprio diclofenaco, são drogas que podem trazer essa elevação da pressão arterial e fazer com que o diurético tenha menos efeito. Especialmente a furosemida, mas também afeta a hidroclorotiazida, clortalidona, também outros fármacos, ok? No caso da hipertensão especificamente, os ensaios clínicos comparando diferentes anti-inflamatórios mostram o aumento da pressão arterial, principalmente em pacientes que utilizam esse anti-inflamatório em doses mais altas por um período prolongado. Um dos estudos aponta o ibuprofeno como um dos mais chatinhos nesse processo, o que vai elevar mais a pressão arterial do paciente. Mas a gente não pode esquecer que todos os anti-inflamatórios podem fazer isso. Então, tanto ibuprofeno, como naproxeno, como diclofenaco, como piroxicam e vários outros podem trazer esse aumento da pressão arterial. A gente precisa lembrar o seguinte, tem muitos pacientes que tomam essas medicações e esquecem que dentro da medicação tem um anti-inflamatório. Vou usar exemplo para vocês aqui. Sedilax, Torcilax, os derivados, muitas vezes dessas formulações que muitas vezes é utilizada para dor nas costas, para quadros clínicos desse tipo, o paciente tem que lembrar que lá dentro, por exemplo, do Torcilax, na composição dele tem o diclofenaco, na composição do Sedilax tem o diclofenaco e vários outros, possuem lá na sua composição anti-inflamatório. Muitos fármacos, por exemplo, muitos grupos de medicamentos possuem, por exemplo, o AINE, da família dos anti-inflamatórios, mas especialmente aí o AS, como um deles. O próprio ibuprofeno, como eu citei para vocês. Então, existe um risco de elevação da pressão arterial, principalmente quando o paciente usa doses mais altas por um período prolongado. Tem que controlar, mas se for muito necessário, professor, isso é muito obrigatório. Eu estou com dor, eu estou com inflamação, eu estou com o tornozelo inchado, com o joelho, torci. Dá para usar o AINE? Sim, dá para usar o AINE, de preferência uma dose menor, mas dá para usar. E, claro, monitorar a pressão arterial, fazer uma MRPA, depois tem outros vídeos que explicam sobre isso, fazendo um monitoramento. Se necessário, fazer um ajuste da dose do antihipertensivo, ok? Vamos lá. E o rim? Como é que fica o rim nessa história toda? Eu já falei que ele afeta a pressão arterial, que ele afeta a diurese do paciente, que ele afeta todo o sistema ali de regulação nesse processo. Então, o AINE pode ser realmente muito perigoso, especialmente para grupos de pacientes idosos, pacientes que estão lá
com mais de 70, 75 anos, onde você tem uma sensibilidade maior. Nesse caso, algumas evidências sugerem que há um efeito nefrotóxico dos anti-inflamatórios, causando um risco maior de lesão renal. Normalmente, tá, as drogas, né, que não são seletivas, que são inibidores não seletivos da COX, tá, eles têm uma chance maior em relação aos seletivos COX-2. Seletivo COX-2, a gente está falando dos coxibes, do celecoxib e outros da família que tem essa característica. Mas os não seletivos são os mais comuns, que são comercializados muitas vezes livremente, aí a população acaba consumindo de forma indiscriminada. Aqui eu posso dar um destaque do AS e do ibuprofeno como um dos fatores de risco ou um dos caras que podem trazer o maior risco para a lesão renal do paciente. Lembrando que todos eles têm esse potencial, principalmente como usado em dose alta, em concentrações maiores. Mas o potencial nefrotóxico do AS e do ibuprofeno foi muito bem evidenciado e aí uma chance maior desse efeito colateral. Além do que, uma segunda forma de lesão renal que o anti-inflamatório pode trazer é a chamada de nefrite intersticial aguda, tá? Com síndrome nefrótica. É um quadro grave, perigoso, que pode levar a uma falência completa do sistema renal, o paciente pode ter uma complicação grave. Isso já foi demonstrado com vários anti-inflamatórios, entre eles o próprio ibuprofeno novamente, mas o naproxeno também entrou nessa lista. Então eu conheço muita gente que usa o naproxeno para cefaleia, que usa o naproxeno para dor nas costas, que usa o naproxeno de forma muito grande, muito exagerada, e ele traz esse risco de lesão renal. Então, aqui fica o alerta. A gente tem alterações da pressão arterial em pacientes que não são compensados, controlados a sua pressão, tem um risco de lesão renal bastante presente e uma diminuição do efeito dos diuréticos quando o paciente usa um anti-inflamatório. Então, está aqui, por exemplo, descrita a proteinúria, né, nefrótica, nesse caso, em torno de 80% dos pacientes associados ao uso de fenoprofeno, naproxeno e ibuprofeno. Então, fica o alerta, é importante ter um acompanhamento, converse com o profissional farmacêutico, tenha orientação, não faça uso indiscriminado, saiba o que você está usando, talvez o nome da medicação não indique que tem um anti-inflamatório lá dentro, e você precisa saber se dá para usar ou não. Tomar muito cuidado com crianças, que também correm esse risco, e principalmente com idosos, que já têm outras complicações. Valeu? Segue a gente aí, clica no link também, clica lá no sininho para deixar lá o alerta para você saber dos vídeos novos também. Deixa o like aí que ajuda bastante a gente. Valeu, até mais.